Sou de uma cidade pequena. Pequena mesmo. Nada demais acontece lá, a não ser o dia de leve o seu trator para o trabalho. Eu estava no terceirão do ensino médio, em uma turma de 42 pessoas. Todos nós nos conhecemos desde que estávamos usando fraldas. Posso te falar o primeiro, último e até o nome do meio de todos os meus colegas. A coisa mais empolgante que aconteceu na nossa cidade foi a inauguração de um Starbucks. O único motivo para construírem a loja aqui é que passa uma rodovia no meio da nossa cidade. Então, as pessoas que passam ali de carro compensam o número de pequenos moradores. Eu não preciso nem dizer o quanto ficamos animados. Era uma cafeteria com não muito dentro, mas pelo menos havia um drive-thru. O prédio ficava junto de um conjunto comercial, então tinha um pequeno estacionamento, mas o drive-thru ficava colado a uma parede de tijolos. Uma vez que você entrava ali, não tinha como dar ré. Isso era irritante, principalmente quando a pessoa da frente fazia um pedido gigantesco, pois não tinha como desistir se outro carro já estivesse atrás de você. Cabiam na fila cerca de 6 carros apertadinhos, e sempre estava cheio. Bem, já digo que o Starbucks não durou muito. Depois de 8 meses aberto, foi fechado. E eu tive a oportunidade de saber o porquê. Aconteceu durante as férias de primavera. Minha mãe e eu estávamos num conjunto comercial que ficava a quase 1 hora de onde morávamos. Estava calor. Fui eu que sugeri que passássemos no Starbucks antes de voltar para casa. Minha mãe não queria, disse que era um desperdício de dinheiro, mas eu enchi o saco até ela ceder. Nós fomos para o drive-thru e tinha 4 carros na nossa frente. Minha mãe suspirou, mas entramos na fila. Mais 3 carros estacionaram atrás de nós. Estávamos todos presos como ervilhas em uma vagem, suando pelo calor do dia. Eu quero algo gelado, resmunguei para minha mãe. Ela revirou os olhos. Morango com creme? Sim, por favor. Peguei meu celular do bolso e tirei algumas fotos para o Snapchat, tomando café gelado com a mamãe. Escrevi em uma das fotos nossa. Minha mãe deu uma risada. De repente, ouvimos um estalido alto. Olhamos uma para as outras surpresas. Parece um tiro. Eu falei em tom baixo. Não pode ser. Ela respondeu sacudindo os ombros. Deve ter sido o barulho de alguma moto. Ficamos sentadas em silêncios por alguns momentos. Acho que ambas sentimos uma mudança nos ares. Então, ouvimos o grito. Era de um homem. Instintivamente, eu coloquei minha cabeça para fora da janela para ver o que estava acontecendo. Por conta de estarmos tão espremidos contra a parede, não tinha como abrir as portas do carro. Mas eu sou pequena, então eu consegui tirar metade do meu corpo para fora e ver o que estava acontecendo. Havia uma pessoa de pé no capô de um carro. Estavam os 4 carros na nossa frente. Ele estava usando uma máscara de gorila. Tinha uma arma na mão. Ele apontava para os para-brisas. Alguém dentro do carro estava gritando, implorando por ajuda. Minha mãe me puxou para dentro do carro antes de eu ouvir o estouro que preencheu o silêncio. O para-brisas estourou e deixou todos nós cobertos de medo. Temos que sair daqui. Minha mãe falou em sussurro. Ela olhou em volta loucamente, sabendo que estávamos bloqueados. Os carros de trás não estavam se mexendo. E, obviamente, os da frente também não. Mas que porra! Eu resmunguei. Vai ficar tudo bem. Minha mãe colocou o carro em marcha ré e pisou no pedal. Não estávamos nos mexendo. Não tinha espaço suficiente. Ela bateu no carro de trás que não se moveu. Depois, fez a mesma coisa com o carro da frente. O pânico só crescia. Podíamos ver as pessoas nos outros carros também apavoradas. A mulher no banco do carona da frente batia a porta freneticamente contra a parede de tijolos. Ela conseguiu ficar pela metade do corpo para fora, mas depois ficou emperrada. O cara com a máscara calmamente escalou por cima do carro que havia acabado de atirar e ia para o seguinte. Eu observei em absoluto terror enquanto ele batia contra o para-brisa deles. Havia um casal lá e eu podia ver que estavam abraçados um no outro, implorando por suas vidas. Abaixe o vidro, o homem de máscara falou. Poucos segundos se passaram, as pessoas do carro estavam gritando. Minha mãe e eu ficamos quietas. Abaixa a porra do vidro agora! O vidro do motorista abaixou lentamente. Podíamos ouvir o barulho do homem lá dentro. Por favor, nós temos crianças no carro. Não nos machuque, somos boas pessoas. Por favor. O homem se inclinou em direção da janela e atirou no casal 2 vezes. Sangue se espalhou pela parte interna dos vidros. As janelas estavam pintadas de vermelho. Agora,
Podíamos ouvir os gritos das crianças. Minha mãe segurou minha mão e engoliu seco. Se abaixe, ela disse. Que? Eu mal consegui entender o que estava acontecendo. Se abaixe o máximo que puder. Talvez ele não te veja. Mas mãe... Minha frase foi interrompida por vários tiros. Os gritos das crianças foram calados. Sem mais nenhum pio, eu me dobrei no espaço debaixo dos porta-luvas. Fiquei o mais encolhida possível. Minha mãe colocou a bolsa por cima de mim, conseguindo me cobrir quase que por inteira. Ela respirava pesadamente. A voz de uma mulher irradiava pelo drive-thru. Por que vocês estão fazendo isso? Imaginei que provavelmente era a mulher que estava tentando sair do carro. Ela tinha ficado presa entre a parede e o carro. Fechei meus olhos tentando não imaginá-la presa ali, apenas esperando para levar um tiro. Até que minha mãe virou o rosto quando o tiro foi dado. Sangue se espalhou por todos os lados. Minha mãe se preparou ali, atrás do volante. Ela olhou para a frente como se estivesse em transe. Eu chorava silenciosamente. Pude sentir o homem pulando em nosso capô. Olhei em direção da minha mãe. Ela não olhou para mim. A máscara de gorila estava aparecendo pela janela do motorista. A arma apontada na têmpora dela. Eu não podia ver o rosto dele, mas sabia que ele estava sorrindo. Minha mãe, com um movimento muito rápido, pegou a arma. Quase bati a cabeça nos porta-luva de surpresa. O homem deve ter se surpreendido também, pois a arma saiu com bastante facilidade de sua mão. Ela apontou e apertou o gatilho. Atirou diversas vezes até que as balas acabassem. Havia sangue em seu rosto e em sua roupa. A máscara do homem estava cheia de furos. Ela continuava a apertar o gatilho mesmo quando não disparava mais. Eu deixei um suspiro aliviado sair. Eu não conseguia acreditar que minha mãe acabou de fazer aquilo. Uma mãe, dona de casa de uma cidade pequena, acabou de matar um assassino. Mas antes que eu pudesse sair do meu esconderijo, ouvi outro estouro. Vinha do lado do carona. Observei apavorada a cabeça da minha mãe explodindo. Ela caiu para a frente do volante, cabeça na buzina. Eu virei minha cabeça lentamente para o meu lado do carro, onde uma pessoa com máscara de Barbie olhando para baixo estava. Ela virou a cabeça para o outro lado, observando o seu trabalho. Ela não deve ter me visto, pois desapareceu da minha vista. Senti o peso dela sair do carro e ir para o outro. Eu não conseguia respirar. Fiquei naquela posição por mais de 1 hora. A polícia chegou depois de 20 minutos do primeiro tiro, mas eu não conseguia me mexer. Eles só me encontraram depois que cortaram o topo do carro com ferramentas para tirar o corpo da minha mãe. Quando a policial me viu, seu rosto se contorceu. Ela podia ver o medo que ficou marcado para sempre em mim. Eu fui a única sobrevivente do atentado no drive-thru do Starbucks. No total, 30 pessoas foram assassinadas, incluindo 3 crianças com menos de 10 anos. O homem com máscara de gorila foi posteriormente identificado como um eco de terrorista radical. Eles planejaram aquele evento para protestar contra o impacto do Starbucks no meio do ambiente. Apesar de suas intenções, nenhum funcionário ficou ferido, só as pessoas que estavam na fila de carros. Eles nunca encontraram a outra pessoa com máscara de Barbie. Minha mãe morreu bravamente e eu me agarro a essa ideia. Nunca em minha vida eu esperava que ela tiraria a arma da mão de um assassino louco. Ela fez aquilo por mim, para me salvar. Mas tem uma coisa que eu fico pensando todos os dias. Apesar de suas ações terríveis, todas as mortes e vidas destruídas que aqueles assassinos causaram, o evento acabou funcionando. Pelo menos para mim. Eu sei que eu nunca mais na minha vida tomarei algo no Starbucks.